Investigando o Triângulo Delta, onde naves costumam desaparecer, a Enterprise vai parar em outra dimensão, junto com uma nave Klingon comandada por um velho conhecido, em The Time Trap, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, esse The Time Trap traz aí um conceito intrigante, né? A ideia de cooperação entre a Enterprise e os Klingons. Claro, é uma ideia que já tinha sido vista antes, vimos no clássico Day of the Dove da terceira temporada da série clássica, mas é sempre uma ideia legal essa de tentar coligar aí os inimigos, né? Com todas as idiosincrasias que tem a Federação e o Império Klingon. E quem propôs essa história para a série animada foi a Joyce Perry, ela que começou como atriz a carreira dela e lá pelos anos 60 e 70 começou a se dedicar cada vez mais à possibilidade de escrever roteiros. Já havia produzido alguns roteiros aí para algumas séries de televisão quando surgiu essa oportunidade dela apresentar uma proposta para o Gene Roddenberry para a série animada de Jornada nas Estrelas. Uma série que, apesar de ser animação, realmente elevava o nível aí dos roteiristas e tal, porque tinha aquele viés de que era uma série de animação, mas voltada também não só para o público infanto-juvenil, mas também para os fãs de Jornada nas Estrelas, que incluíam o público adulto. E ela propôs essa história ao Roddenberry, né? A ideia de uma nave Klingon e a Enterprise presas numa espécie aí de mar sargaço do espaço, uma coisa muito parecida, óbvio, né, com o Triângulo das Bermudas. O roteiro nem disfarça, né, chama ali Triângulo Delta, é para ser uma coisa realmente um paralelo muito claro. E essas duas naves se perdem aí nessa região do espaço e são forçadas a cooperar para conseguir escapar. E ela relembra que, contando a história para o Gene Roddenberry, ele perguntou, não, mas e aí como é que as duas naves vão escapar desse espaço? E ela fala, não, elas vão ter que combinar os motores e com os motores combinados elas vão conseguir fazer alguma coisa que nenhuma delas sozinha conseguia fazer. E ela falou assim, super séria, né, e tava com medo dele gargalhar, dele achar um absurdo e tal, e não sei o quê, mas disse que ele ficou em silêncio por 30 segundos, e aí falou, não, isso é ótimo, manda ver, faz assim. E aí nasceu a história, ela foi desenvolver a história, que traz de volta o Comandante Kor, né, o personagem icônico da série clássica, que apareceu em Errand of Mercy, lá interpretado pelo John Colicos, né, o primeiro Klingon aí de destaque na série clássica. E infelizmente, dessa vez, para esse retorno, ele não tem a voz do John Colicos, mas sim do Coringa da série animada, James Doohan, que faz mais uma vez esse alienígena principal. Foram pouquíssimos os atores convidados da série clássica que conseguiram retornar na série animada. John Colicos não foi um deles, não tinha dinheiro realmente. Mas é interessante como esse episódio planta algumas coisas da história do Kor que depois iam ser retomadas, né? Principalmente em Deep Space Nine, onde o personagem volta a aparecer em alguns episódios. Um exemplo disso é o nome da nave dele, a IKS Klotos, que é mencionada aí, e depois em Deep Space Nine é resgatada. Eles falam que essa era a nave dele nessa época. Então, assim, canonizando, né, algo que tinha aparecido na série animada em Deep Space Nine. Naquela época, a série animada não era considerada canônica, só mais tarde ela passou a ser considerada parte do cânone, ou seja, da história oficial de Jornada nas Estrelas. Também vemos aí alguns sintomas de reciclagem da animação, né? O custo de animação sempre é uma pedra no sapato dessas produções. Temos um dos Klingons aí, o Kuri, que na verdade é uma reciclagem do desenho do Koloth, usado no More Tribbles, More Troubles, né? O episódio lá do David Gerrold, que trouxe de volta o Koloth, mais uma vez também não interpretado pelo ator da série original, William Campbell, mas pelo próprio James Doohan. E aí eles usam a mesma fisionomia, né? E reciclando a mesma animação. Mostra realmente como era limitadíssimo o recurso que eles tinham para produzir esses episódios. Mas nem tudo é desgraça. As naves, por exemplo, capturadas lá dentro do Triângulo Delta, o pessoal descobre e tal, são umas naves com os desenhos bem detalhados. Isso porque eram rascunhos que acabaram não sendo utilizados, principalmente do primeiro episódio
né? Beyond the Farthest Star, tinha que desenhar aquela nave insectoide lá, aquela nave toda complicada, e vários rascunhos foram feitos pelo Bob Klein, aí, o ilustrador, e ele acabou usando essas naves aí nesse episódio quando apareceu essa oportunidade, então não se perdeu aquele trabalho. E se não fosse isso, claro que para desenhar para esse episódio jamais teriam feito tantas naves tão detalhadas como as que a gente viu aí. E também vale destacar o Conselho de Elysia, né, que reúne aí vários alienígenas interessantes. Temos Orion, temos Andoriano, temos Telarita, o Gorn, temos um Gorn, né, e recuperando aí várias raças da série clássica e também recuperando raças da série animada mesmo. Então vemos ali um Philosiano, né, depois de The Infinite Vulcan, vemos de novo o Aspargo gigante lá, o Philosiano. Também tem um Insectoide, que parece muito com um Zindi, né, Insectoide de Enterprise. Claro que não era, porque é outra época, outra coisa, mas ele parece, dá até para você fazer um retcon aí, dizer que já era um Zindi Insectoide aí nesse episódio. Então várias naves interessantes, mas assim, vários personagens interessantes, inclusive um Kzinti, né, que ia aparecer na série animada, mas a história é meio simplista no final, né, uma coisa meio de animação infantil, 1, 2, 3, não é o episódio mais inspirado, mas é bem divertida essa aventura de Jornada nas Estrelas.